Fala, caroneiro! Seja muito bem-vindo à nossa 12ª Carona no Corona. Como os mini hábitos podem te ajudar a reajustar a sua vida? Esse momento difícil, né, que a gente tem vivido do coronavírus, momento difícil, mas necessário, né, de quarentena, eu tenho percebido que muita gente tem ficado muito entediada, angustiada, né, com muito desconforto, entrando mais em contato com as suas carências, com as suas faltas, tendo a sensação de estar quase enlouquecendo, surtando. Mas toda situação crítica, a gente já falou sobre isso, ela só realça o que sempre existiu, né? Então essas carências, essas faltas não foram feitas agora. Isso vem ao longo do tempo e aí essa situação só realçou, só fez com que essas faltas chamassem mais atenção da pessoa. E aí é natural que elas sintam mais desconforto, né? Que as faltas agora estão gritando mais. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, caroneiro. Eu fiz uma postagem falando da gangorra, né? Trazendo aquela analogia da gangorra, que inclusive eu mencionei na nossa 4ª carona, onde eu abordei o equilíbrio. Se você não assistiu, convido você a voltar lá e assistir. Aproveita e faz o carona no Coronaflix, né? Que justamente, né, trazendo aqui a questão da gangorra, quando a gente põe demais atenção, energia, tempo, dinheiro em uma coisa, os excessos, as demasias, fazem com que fique mais pesado, isso gera um desequilíbrio. E o desequilíbrio fala de uma falta, né? A analogia da gangorra, ela levanta. Então, existe um vazio, algo que está faltando, um espaço que levanta, chama atenção e começa a sinalizar, e isso gera um desconforto, né? E aí isso pede o quê? Reajuste. Mudança já. Tipo, direta e já? Mudança já. Precisa que a pessoa realmente faça algo para poder prestar atenção nessas faltas, carências que estão gritando. Então, faça ajustes, mudanças na sua própria vida, tá? E aí, caroneiro, é justamente isso que eu queria começar conversando com você, porque aí que entram os nossos mini hábitos como um grande aliado para que a gente possa fazer essas mudanças, que normalmente não são mudanças fáceis, mas que são mudanças possíveis. Então, ele é um grande aliado para a gente poder fazer o reajuste que a gente precisa e caminhar na direção de buscar um equilíbrio aí da nossa gangorra, tá? Lembra quando a gente falou aí em outras caronas que tudo que é novidade, tudo que é muito diferente, que a gente não está acostumado, a nossa mente vai gastar mais energia, né, vai ter mais gasto energético e vai fazer com que ela resista um pouco. Ela enxerga aquilo como algo muito trabalhoso, é muito grande, parece até assustador, tipo, mude, né? E aí faz com que a gente tenha certa aversão àquilo, a gente nem quer se aproximar, né? Nem se dá o trabalho, né? A proposta do mini hábitos, a gente justamente mudar nossa perspectiva em relação àquilo, né? Quando a gente se permite implementar esses pequenos passos, esses pequenos hábitos nas nossas vidas, essas pequenas atitudes, a gente começa a ver que aquela mudança ela não é tão complexa quanto a gente imaginava, ela não é tão trabalhosa quanto a nossa mente estava viajando na maionese, né? A gente começa a sentir vontade mais de se aproximar dessa possibilidade de mudança. E aí a gente se ajudar, a gente usar a nossa mente a nosso favor. E a gente começa a ver que é possível mudar, né? Então, eu entendo que, conversando com algumas pessoas que têm se sentindo mais entediadas, mais desconfortáveis com esse momento da quarentena, sentido mais angústia, percebido mais esse mal-estar, têm tido mais contato com essas suas carências, eu costumo sempre perguntar o que você tem feito durante a quarentena? E é impressionante a quantidade de resposta que eu recebo que vão para o mesmo lugar, que é quando não estão trabalhando, estão se enchendo, a gangorra, se enchendo de filmes, séries, televisão, noticiários, redes sociais. Não que isso não tenha sua relevância, caroneiro, mas sabe qual que é o ponto, a questão? É a dose. Fica muito pesado de um lado e faltando do outro. Por isso, eu lembro que lá na nossa 4ª carona, nessa do equilíbrio, eu fiz a analogia dos pratinhos, do equilibrista. Aqui eu queria trazer uma outra analogia para você, que é dos copinhos. É como se tivéssemos vários copinhos nessa gangorra e que a gente precisa preencher com doses diárias para que eles tenham mais ou menos o mesmo peso e eles se mantenham equilibrados. Porque se a gente colocar mais doses em copinhos, vai sofrer o desequilíbrio, os outros copinhos vão ficar mais leves, e aí a tendência é escorregar, cair tudo, quebrar e aí gerar o caos, né? Fazendo um cenário mais drástico aqui. E aí, quais são esses copinhos, caroneiros?
Espiritualidade, finanças ou aspecto material, como eu expliquei lá na roda, na estrela guia, tá? Lá na quarta carona. Relacionamentos, saúde, trabalho, emocional, lazer, mental, a parte dos sonhos, né? Do nosso propósito de vida, dos projetos que a gente quer realizar enquanto estivermos aqui vivos. Então, se a gente conseguir colocar um pouquinho de dose diária em cada copinho desse, a gente começa a buscar mais o caminho do meio, que a gente já conversou que é o caminho mais saudável, o caminho que leva a gente para o equilíbrio. E aí, caroneiro, muita gente, é aquilo que eu falo, né? De grão em grão, a galinha vai enchendo o papo, de pouquinho em pouquinho a gente chega lá e a gente vê um horizonte muito mais possível, viável, do que se a gente tivesse ficado parado, esperando a condição perfeita, o momento ideal, que não existe. A gente focando só na falta, no que eu não tenho hoje, no que eu não posso hoje. E com isso a gente continua faltando em atitude, a gente continua não fazendo nada, né? A gente focando no que não tem, na escassez, ao invés da gente olhar para a abundância, do que a gente tem na nossa vida hoje, do que a gente pode fazer hoje. Então, dentro dos seus recursos, das condições que você tem hoje, o que você pode fazer hoje? Que pequenas doses diárias você pode fazer para preencher cada copinho da sua vida? Então, é sobre isso que os mini hábitos falam, né? Trazer para o hoje, porque é possível, que é viável, porque é simples. Entender que o óbvio, quando a gente começa a fazer o óbvio, eu falei na postagem de hoje, da Gangorra, é que as coisas começam a acontecer, as coisas começam a mudar. Então, o que é o óbvio para você em cada copinho? Você está fazendo esse óbvio? O problema é quando as pessoas não querem nem fazer o óbvio e continuam sofrendo, continuam frustradas, porque queriam ter aquilo e não têm. Né? Então, meu convite para você, caroneira, a gente lembra que na primeira carona a gente falou de metas, as condições necessárias para transformar essa meta em algo mais possível de ser realizado? Se não assistiu, volta lá, né? Assiste aí a primeira carona que lá eu explico. Mas o que você pode fazer para transformar isso em algo muito simples? É tão simples que é impossível de você não fazer, né? E isso se tornar uma meta para você diária. E se você superar essa meta, caroneiro, show, é um plus, é um bônus, é um extra, né? Melhor do que você colocar uma meta lá em cima, utópica, surreal, assim, impossível de ser feita diante da realidade, e você não conseguir fazer se sentir frustrado. Vou pegar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que você tenha como uma proposta de dosezinha diária. Ah, Débora, eu quero... sinto necessidade de ler um livro, né? Eu acredito que se eu fizer isso, ler um livro que vai me ajudar a me conhecer, que vai fazer eu compreender mais os mecanismos da minha mente, enfim, vai me trazer autoconhecimento e vai me ajudar. Legal. Se você determinar 15 páginas por dia, pode ser que seja uma meta muito utópica, muito idealizada, cria uma expectativa muito alta, que na prática você só consiga ler 5. Isso vai gerar frustração em você, a tendência é você desanimar e largar isso para lá, né? Ao passo que, se você determinar ler 2 páginas desse livro por dia, se você bater as 2, show, você já está se sentindo realizado, cumpri a minha meta, né? Agora, no meio da leitura, você pode se sentir mais empolgado. Quando você vê, você leu 5 páginas. Você com certeza vai se sentir muito mais realizado e satisfeito por ter lido a mesma quantidade de páginas que você leria se você tivesse colocado a expectativa além da realidade e se sentisse frustrado. Então, Carolina, o que eu quero dizer com isso? Esses pequenos hábitos, esses pequenos passinhos, eles são muito eficazes para a gente conseguir avançar na direção daquilo que a gente entende que a gente precisa fazer e que vai fazer bem a gente, sabe? Então, escolha pequenas ações, pequenos hábitos, pequenas atitudes que você sente que vão trazer um bem para você, que vão ser benéficas para ti, que vai te ajudar a fazer esse reajuste que você precisa, que vai te ajudar a buscar o equilíbrio, o caminho do meio, né? Entendendo, caroneiro, assim, que uma coisa é a gente saber o que a gente precisa fazer, outra coisa é a gente, de fato, fazer. Entre saber e fazer, existe um espaço que é o do escolher. É a decisão de entrar em ação que faz a diferença. Então, o que você escolhe? Que pequenas doses diárias você escolhe para preencher cada copinho da sua vida? Então, vá lá, pega o papel, escreve, traça as suas metas. Quanto mais simples, mais viável, mais possível, melhor é. Qualquer coisa, volta lá no primeiro vídeo que eu falei das metas, tá? Entendendo também, caroneiro, que não existe certo e errado. Existe o que faz sentido para você. Que nem eu falo, não existe fórmula mágica. Ser humano 2 e 2 são 5, né? O que faz sentido para mim pode não fazer para você. O que funciona para você pode não funcionar para mim. Por isso que como que a gente vai saber? Se a gente se permitir experimentar.
colocar em ação. E eu trouxe exemplos meus de doses diárias que eu aplico na minha vida, que está na minha rotina, para ilustrar. Mas, repito, faz você as suas escolhas. Escolha doses diárias que vão realmente ajudar a fazer o reajuste que você precisa fazer na sua vida para você caminhar na direção de ter uma vida mais equilibrada, uma vida com os seus copinhos mais preenchidos com as suas doses diárias. Beleza? O que eu trouxe aqui para você, caroneiro? Eu trouxe aqui o exemplo de um dia a dia meu, tá? Com essas pequenas doses diárias. Então, o que eu faço? Todo dia eu começo tomando café e fazendo a minha prece, tá? E nesse momento de prece, eu leio um trechinho do jornal que eu pego lá do meu centro espírita, que eu sou espírita para quem não sabe. E engraçado que anos atrás eu sempre tinha a frustração de pegar esses jornaizinhos, que eles são mensais, e nunca ler, engavetar. E isso me deixava muito frustrada, porque eu sempre esperava quando fosse ter o tempo ideal para fazer isso. Só que a gente sabe que isso nunca acontece. Então eu transformei isso aqui em meta diária. Então todo dia, no meu café da manhã, eu pego uma partezinha desse jornal. Então meu café, ele é destinado a ler esse trechinho. E aí, caroneiro, eu já li vários jornais desse, porque de grã em grã galinha enche o papo, né? Lançar gastos, por exemplo, no aplicativo na parte de finanças. Eu tenho aplicativo que todo dia eu preciso lançar lá o que eu gastei no dia, uma forma de eu ter o controle. Às vezes isso dura 20 minutinhos ou menos, né? Dependendo do dia. É uma forma de eu ter uma ideia de como é que foram os meus gastos. Em relação a relacionamentos, além de eu poder responder as mensagens das pessoas que me mandam no WhatsApp, nas redes sociais, de uma forma que eu dedico meu intervalo entre uma atividade e outra para responder o WhatsApp, e também as minhas refeições, principalmente o almoço. É o momento que eu sento, eu voltei a morar com a minha mãe, então eu sento com ela e a gente conversa almoçando juntas, né? Uma forma que todos os dias eu vou lá e rego um pouquinho essa questão dos relacionamentos. Uma hora de atividade física, quando eu vou para academia e eu faço a minha atividade do dia. 2 horas dentro da minha carga horária de trabalho eu dedico para desenvolver um curso que eu estou desenvolvendo. Em breve teremos novidades. 30 minutinhos de meditação. No início eu estava colocando como meta 1 hora e eu estava fazendo abaixo, estava me sentindo frustrada. Então eu fiz o reajuste. Hoje a minha meta é 30 minutos e nunca fica em 30. Normalmente fica em 35, 40, 50. Mas um dia eu sei que eu ainda vou chegar em 1 hora. E assim, essa que é a ideia. Você vai ampliando aquilo que você já foi incorporando, né? Mas você precisa começar sempre com um pequeno e com o tempo, quando aquilo que é pequenininho for perdendo sentido, porque já foi incorporando na sua vida, já foi se transformando em hábito, se você achar que faz sentido, faça os ajustes e vá ampliando, né? 20 minutinhos de ler um livro. Hoje eu estou lendo esse do Mindset, né? Eu sempre gostei de comprar livros e acaba por falta de tempo não conseguindo ler os livros. Hoje já estou lendo muito mais livros do que no passado, graças ao Mini Hábitos. Então, isso aqui, caroneiro, eu aplico na minha vida, eu compartilho com os clientes, sinto que isso realmente é muito eficaz e traz resultado. Não é à toa que eu trouxe para escolher e compartilhar isso com você. E 20 minutinhos que eu faço de pesquisa em relação ao meu sonho, né? O próximo destino de viagem que eu quero. E além dessas doses diárias, isso aqui é dia a dia, caroneiro. Além disso, tem as minhas doses extras semanais, né? Que cada copinho desse, cada esfera da minha vida tem uma atividade extra que eu acabo escolhendo um dia da semana para dedicar um pouco mais de atenção. Beleza? E aí, caroneiro, quando a gente começa fazendo esses reajustes na nossa vida, começando com pequenos passos, com pequenos hábitos, a gente vai colocando aos pouquinhos pequenas doses nos nossos copinhos. Vai aos pouquinhos encontrando o caminho do meio. Aos pouquinhos a gente vai se sentindo mais saudável, menos desconfortáveis, mais preenchidos. A gente vai encontrando mais o equilíbrio e evoluindo. E aí a gente entende como que pequenos hábitos fazem grande diferença na nossa vida. Como é que você vai saber? Quando você decidir ir lá e fazer, quando você escolher agir. Então, mãos à obra e vamos lá fazer o que a gente sabe que a gente precisa fazer, o que é melhor pra gente poder crescer e evoluir. Beleza? Você entendeu que esse vídeo fez sentido para você? Além de praticar, compartilhe com pessoas que você sinta que estão se sentindo meio desconfortáveis com esse momento, estão se sentindo mais angustiadas, desequilibradas, sentindo necessidade de fazerem ajustes na sua própria vida e não sabem por onde começar. Tá bom? Um beijo, forte abraço e até cada dia de amanhã.